Oi, gente, sejam todos muito bem-vindos. Hoje é a segunda devocional da série do Evangelho de Marcos. Pensa num livro que é maravilhoso para se ler, meditar e compartilhar. Ele fala muito das ações de Jesus. E ontem nós falamos a primeira devocional e como foi bom aquele tempo onde a gente pôde compartilhar e também saber das pessoas que gostaram, sabe? Foi muito bom. Agora, se você não viu, dá uma paradinha para você ver. Eu creio que Deus vai falar muito com você também através daquela devocional. E hoje, gente, eu estou super empolgado para compartilhar com você a devocional. Mas vamos lá, antes de entrar no texto de hoje, pegue o link desse vídeo e mande para pelo menos 5 pessoas que você conhece, use os grupos do WhatsApp, use o Facebook, tire um print do vídeo e poste no seu story e tag a gente lá. Aproveite para dar aquele joinha, aquele super like no vídeo. Caso você ainda não tenha se inscrito no nosso canal, faça isso agora e não se esqueça de ativar o sininho, assim toda vez que eu postar um vídeo novo, o YouTube possa notificar você. E olha, veja esse vídeo até o final, porque tem coisas boas até o final. Vai vendo com o coração aberto para ouvir e receber tudo que Deus quer falar com você. Abra o seu coração para esse momento. Mas vamos lá, o texto de hoje está lá em Marcos capítulo 1, versículos 9 a 15. E esse texto eu quero ler aqui para você, eu quero sua atenção. Naquela ocasião, Jesus veio de Nazaré da Galileia e foi batizado por João no Jordão. Assim que saiu da água, Jesus viu o céu se abrindo e o Espírito descendo como pomba sobre ele. Então veio dos céus uma voz: Tu és meu filho amado, de ti me agrado. Logo após o Espírito o impeliu para o deserto. E ali esteve 40 dias sendo tentado por Satanás. Estava com os animais selvagens e os anjos o serviam. Depois que João foi preso, Jesus foi para Galileia, proclamando as boas novas de Deus. O tempo é chegado, dizia ele, e o reino de Deus está próximo. Arrependam-se e creiam nas boas novas. Uau! Esse texto aqui tem muita informação, tem muito detalhe que vale a pena destacar, mas eu quero me ater apenas ao começo desse texto. O versículo 10 destaca o seguinte, que quando Jesus estava saindo da água, ele viu o céu sendo rasgado, o céu aberto e o Espírito Santo descendo sobre ele como uma pomba. Sabe, se Jesus é o próprio Deus encarnado, o próprio Filho de Deus, se ele precisou do Espírito Santo para iniciar seu ministério, imagina nós. Antes de entrar no texto, eu preciso dizer algumas coisas sobre você, sobre o Espírito Santo. Na verdade, são 4 coisas que eu quero destacar aqui sobre o Espírito Santo. Preste muita atenção. Primeiro, o Espírito Santo, ele é Deus. Isso precisa ficar claro para nós. Não o trate como qualquer coisa, como um Deus, letra minúscula. Ele é Deus, o Deus Todo-Poderoso, a Trindade. É Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Mas não, ali não são 3 deuses, mas um só, agindo de uma forma diferente no mundo. Ele é Deus presente no mundo e dentro de nós. A segunda coisa, o Espírito Santo não é uma energia, um poder que te dá um arrepio, apesar dele poder se manifestar curando, dando arrepios, manifestando poder, etc. Ele pode, quando entra em contato com a gente, causar certas reações em nossos corpos, mas ele não é isto. Terceiro, o Espírito Santo não é um Google onde você consulta para saber algo, para adquirir um conhecimento, apesar dele oferecer conhecimento acerca de tudo, principalmente acerca de Jesus. Mas ele também não é isso. Sabe por quê? Porque quarto, o Espírito Santo é uma pessoa. Por isso que é importante a gente pensar e refletir nessas coisas. Porque você não faz amizade com uma energia, não se relaciona com um conhecimento, correto? Mas você faz amizade com uma pessoa. Ele é o próprio Deus em pessoa que veio habitar dentro daqueles que creem em Jesus, que creem que Ele é o Filho de Deus. E é assim que devemos ver o Espírito Santo. Ele não está em último lugar de valorização na Trindade. Da mesma forma que você se relaciona com Deus Pai, se relacione também com Deus Espírito. Portanto, nós somos convidados a ter um relacionamento íntimo, próximo com o Espírito Santo. É a bênção que Ele pode nos dar. Ele não está longe, gente, mas está bem perto da gente para nos abençoar. Uau, isso é bom demais.
Você conversa com o Espírito Santo todos os dias? Eu converso com ele. Desde que eu acordo, eu já peço, já falo bom dia, Espírito Santo. É assim que a gente vai vivendo e relacionando com ele. Ele é muito educado com a gente, respeitando nossos limites. A gente também tem que ser educado com ele, não o entristecendo com tudo que a gente faz, mas sempre demonstrando amor por ele, conversando, se relacionando com ele. No texto de Marcos, capítulo 1, Jesus nos ensina que não há outra necessidade ou maior necessidade como indivíduos do que receber a unção do Espírito Santo, o poder do Espírito Santo. Pois é pelo Espírito Santo que podemos viver como desejamos viver. Pois é pelo Espírito Santo que podemos superar o poder do pecado, da culpa e do medo que está dentro de nós. Portanto, Jesus ele está nos ensinando que a necessidade primária, elementar e mais fundamental das pessoas pecadoras, culpadas, é a unção, é o poder e a presença do Espírito Santo. Assim como Jesus começou seu ministério, foi-lhe dado imediatamente essa unção do Espírito Santo. E olha só, essa não é a primeira vez que Jesus teve a manifestação do Espírito Santo sobre ele. A Bíblia registrou que João o Batista, enquanto ainda estava no ventre de sua mãe, foi cheio do Espírito Santo no momento que também se deparou com Maria, que estava com Jesus na sua barriga. As crianças se mexeram naquele lugar e foi a manifestação do Espírito Santo sobre eles. Eu creio que isso foi verdade para João, como foi para Jesus, sabe? Depois Jesus viveu pelo Espírito durante sua infância e juventude, naqueles anos tranquilos em Nazaré. Ele se submeteu aos pais, cresceu em uma carpintaria, aprendeu o ofício do carpinteiro e durante aqueles dias, sem interrupções, Jesus viveu pelo poder do Espírito Santo também em sua vida. Mas o que está acontecendo agora, no momento do batismo de Jesus, quando o Espírito Santo vem sobre ele como uma pomba? A resposta é o seguinte, é que ele recebe uma nova manifestação do Espírito Santo sobre ele, especialmente em termos de poder. Usando aqui uma linguagem das Escrituras, Jesus foi então aqui ungido pelo Espírito Santo, a gente pode dizer assim. Nos termos do Antigo Testamento, reis e sacerdotes eram ungidos derramando óleo sobre suas cabeças. Eles ali se comprometiam com Deus e com o povo para exercer suas funções, essas funções específicas a qual era o chamado deles. E isso Deus leva muito a sério. E esta imagem do que está ocorrendo ali agora com Jesus. Ele está sendo ungido por Deus através do Espírito Santo. Interessante que na Bíblia também o Espírito Santo é simbolizado por óleo, fogo e agora é visto por pomba. Ele está sendo ungido por Deus, por meio do Espírito Santo, com poder este para atender às demandas do ministério que ele está prestes a iniciar. Logo depois dali ele foi para o deserto, conduzido pelo Espírito Santo, para ser tentado e vencer essa etapa e dar início então ao seu ministério. Talvez você esteja perguntando e pensando, o que eu tenho a ver com isso? Preste atenção aqui no que eu vou te dizer. Desde o momento em que você se arrependeu dos seus pecados e recebeu o Espírito Santo, falamos sobre isso na devoção anterior, sua nova vida envolve um projeto de Deus. Você recebe um chamado da parte de Deus para cooperar na expansão do reino de Deus aqui na Terra. Todos nós somos chamados por Deus para servir em uma área, em um ministério, em alguma missão. E para que você exerça com autoridade e poder. E para atender as demandas do seu chamado, você também precisará receber o poder e a unção do Espírito Santo. Você precisará ser ungido por Ele. Não pense nisso como algo distante de você, distante de todos nós. Entenda bem isso. Todas as coisas que aconteceram com Jesus podem acontecer e, de fato, deve acontecer com cada um de nós. E Marcos aqui não apenas colocou esse fato aqui nesse primeiro capítulo como apenas para nos informar do acontecimento de Jesus, mas para nos dizer que isso também deve acontecer com cada um de nós. Por isso que Jesus, estando com seus discípulos depois da ressurreição, em uma de suas últimas palavras, disse o seguinte a eles: mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Atos capítulo 1, versículo 8. O Espírito Santo deve vir sobre nós, queridos. E ele virá não para que possamos realizar atos dramáticos, mas sim para que possamos ter uma nova qualidade de vida no chamado e ministério que ele nos confiou, que ele nos chamou.
Agora, me chamou muita atenção o símbolo de poder dado aqui nessa passagem a uma pomba. Eu poderia dizer que uma águia, um falcão poderia simbolizar muito mais a ideia de poder, de força, de visão, de coragem. Eu não sei você, pelo menos eu nunca vi falar que uma pomba simboliza poder. E eu acho que nenhuma equipe esportiva usa como símbolo uma pomba, pelo menos eu nunca vi. Porque a pomba é uma ave gentil, não ameaça ninguém, não revida, muito menos mata alguém, né? Sabe o que eu entendo aqui, queridos? O poder que Jesus está demonstrando através da pomba é o poder do amor. Um amor que pode ser espancado, machucado, traído, condenado, como Jesus viveu isso, e mesmo assim pode ressuscitar e até vencer o dia mau de forma sobrenatural que ninguém imagina. Esse é o amor incrível que Jesus demonstrou e nos deu através do Espírito Santo. E olha que Jesus disse algo tremendo ali no Evangelho de João. Diz o seguinte: um novo mandamento dou a vocês. Amem-se uns aos outros como eu os amei. Vocês devem amar-se uns aos outros. Com isso, todos saberão que vocês são meus discípulos, se vocês se amarem uns aos outros. João capítulo 13. Queridos, é um novo mandamento. O antigo mandamento era amar a Deus e ao próximo como a si mesmo. E isso está valendo, é importante. Mas agora o nível foi elevado, o padrão ficou mais alto. Ele disse: amem-se uns aos outros como eu os amei. O padrão é ele. Assim vocês serão conhecidos como meus discípulos. Com certeza, a maior força do mundo hoje é o amor. Mas não é qualquer amor. Vem daquele que é amor, derramado dentro de nós. Esse amor é o tipo de poder que não ameaça, destrói, mas cura e une as pessoas. Ele pode ser rejeitado, desprezado e derrotado, sabe? As pessoas podem passar por essas coisas, mas cada dia que esse amor crescer dentro da gente, vai aumentar cada vez mais nosso amor a Deus e ao propósito que Ele nos confiou. Na verdade, o que Jesus quer nos ensinar com isto é o seguinte: preste bem atenção, que ser ungido pelo Espírito Santo não tem a ver somente com o poder que Ele derramará sobre você, mas quanto Ele poderá ter de você. Portanto, a pomba é um símbolo adequado da nova vida que o Senhor Jesus veio ensinar e oferecer. Que a nossa oração nesse dia seja: Senhor, encha-me com o Espírito Santo. Que Ele manifeste através de mim a força do amor e que a cada dia Ele tenha mais e mais da minha vida, em nome do Senhor Jesus. Amém. Se esse vídeo foi esclarecedor e abençoou muito sua vida, peço que você compartilhe logo aqui embaixo aquilo que Deus ministrou tremendamente ao seu coração. Eu quero saber, eu quero poder orar por você também. Que Deus te abençoe nesse dia e até o próximo vídeo devocional.